Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje, você que está assistindo aí pelo YouTube já deve ter percebido que a gente está com uma presença aí inédita no Contra a Cultura, que é a Vanédia Cândido, diretamente lá da Paraíba. Tudo bem, Vanédia? Tudo bem, Isaac. Tudo certo. Muito nervosa aí? Bastante. É a primeira vez, a gente fica assim mesmo, é normal. Mas a gente tá muito feliz de ter você aqui, tá? E antes que você aí das redes sociais já fica, cadê a Mayara? Cadê a Bianca? Cadê o Thiago? Cadê a Nayeli? Gente, é assim, a gente tem uma agenda de gravação pra cumprir, porque senão o episódio não chega pra você. E tem hora que a gente tem compromisso, né? Porque isso aqui é um hobby que a gente faz com toda alegria, com todo prazer, pra levar a palavra de Deus até você, pra gente conversar junto. Mas tem hora que a gente não consegue fechar a agenda. E a Mayara hoje, que era o último dia que a gente tinha de gravação pro próximo sábado, tava gravando algumas coisas especiais lá no Novo Tempo também, em outros tipos de programa também, que é uma menina muito concorrida aí nos meios artísticos, né, da Novo Tempo. Infelizmente ela não pôde gravar, mas pode ficar tranquilo que nos próximos episódios ela já estará de volta. Enquanto isso, eu trouxe uma pessoa tão boa e tão inteligente, sábia e versada na palavra de Deus quanto a jovem Mayara. E vocês vão ver nesse programa aqui que no final vocês vão ficar assim, traz a Vanédia de volta no próximo programa. E ela nunca mais vai sair daqui. É só você deixar lá no comentário. Se você não gostar, seja gentil. Não fique falando besteira aí, falando assim, não gostei desse convidado, prefiro a Mayara, blá blá blá. Gente, vamos ser cristãos nas redes sociais, beleza? Então, Vanédia, seja bem-vinda ao nosso programa. Que seja uma boa estreia. Obrigada. Demorou aí Muito 155 episódios para fazer esse convite. Mas é uma honra estar aqui. O prazer é todo nosso. E fica aí um abraço para todos os nossos queridos amigos que sempre nos ouvem aí na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande. Tem uma galera lá que sempre acompanha o Contra a Cultura e a gente fica muito feliz de ter essa companhia. Legal? Então vamos para o estudo do nosso tema dessa semana. A gente está tratando aqui nessa temporada, nesse trimestre, né? Nesses 3 meses aqui, de abril até junho, a gente está falando sobre as estações da família, sobre como as coisas acontecem nos nossos relacionamentos familiares, né? Todas as escolhas que a gente faz de filhos, de casamento, de trabalho, tudo isso daí, e que princípios a gente pode extrair da palavra de Deus, da sabedoria divina, para a gente poder fazer as coisas da melhor forma possível do lado de cá do Éden, né? Desse mundo de pecado, embora todas as coisas sejam muito conturbadas, a gente sempre pode contar com a sabedoria e com o conselho divino ali para a gente poder viver da melhor forma possível, né? O título específico da lição dessa semana é Conselhos para Famílias, né? Que a gente vai tratar aqui de provérbios, a sabedoria que contém ali nos provérbios. E o título desse episódio, Vanédia, eu não sei se aí na Paraíba tem essa expressão, mas eu lembro que meu avô costumava brincar assim, já dizia o velho deitado. Já viu essa expressão? Já ouvi, sim. Que é aquele trocadilho do já dizia aquele velho ditado, né? Isso. Então, assim, todo mundo tem ditados que a gente conhece, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse tipo de ditado, assim, que são sabedorias populares que são sintetizadas, às vezes, em pequenas frases, né? E eu tenho pra mim que Provérbios é um pouco desse livro aí. Agora, tem uma questão e eu já queria lançar essa primeira pergunta pra você, Vanédia. A Bíblia, ela é muitas vezes chamada de manual pra vida. Você já ouviu ela sendo chamada dessa forma. A Bíblia é um manual para a vida, para ensinar a gente a viver, né? E às vezes a gente, como leitor da Bíblia, acha que tudo que está escrito na Bíblia, a gente tem que ir lá e transformar aquilo numa regra, numa lei, numa dica do que você precisa fazer. A Bíblia como um todo, ela tem o propósito de cada coisa que ela apresenta pra gente é mostrar o que a gente tem que fazer? Essa é uma concepção muito comum com relação à Bíblia, né? É mais assim, colocar a Bíblia como se fosse uma receita de bolo, né? Ela traz tudo pronto, então acontecendo isso, você aquece o forno a tantos graus, você coloca esse ingrediente assim e tal. 15 gramas de Tiago, 50 gramas de Mateus, 15 mililitros de Levíticos, e aí você tem um... Exato. Só que essa é uma visão que não privilegia a Bíblia como ela é, né? A Bíblia ela foi escrita para falar prioritariamente sobre Deus indo atrás do homem, sobre Cristo, sobre o plano da redenção, e não sobre nós, não sobre eu, sobre a minha vida. Que profissão eu devo seguir, com quem eu devo casar. Claro que eu vou ter princípios gerais com relação a todas essas coisas. Então, assim, por exemplo, com relação a casamento, eu sei que eu não devo casar com uma pessoa que é mau caráter, assim, que prejudica os outros, tudo isso. Mas
dentro de pessoas O que nome, são cor do honestas, de cabelo, pessoas, né? Tipo, de pessoas trabalhadoras, Deus não vai dizer, olha, você vai ter que casar com João ou com Marcos, entendeu? Assim, então você não vai ter isso. A gente tem muito essa questão de buscar na Bíblia isso, né? Porque muitas vezes a gente não quer o relacionamento que a Bíblia traz. Então a gente quer assim as coisas bem mastigadas, bem explicadas, somente como a Bíblia sendo um mapa, né, um manual para a vida. E a gente não quer se relacionar com o autor, né, muitas vezes. Então é muito mais simples. Eu vou lá na caixinha de promessa, tiro lá uma promessinha, e ali já pronto, já resolveu o meu dia, né? A gente transforma a Bíblia num horóscopo. E não é assim, né? A engraçado Bíblia que ninguém foi gosta escrita... de tirar as promessas do livro de Jó, né? Exato. A Bíblia não foi escrita para falar sobre mim. É sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Então, assim, ela vai me dar princípios norteadores, e esses princípios eu vou aplicar conforme a sabedoria do momento, né? Assim, é justamente nisso que consiste a sabedoria. Eu conseguir me adaptar à situação, né? Então, tentar na situação que vai exigir um tipo de saída e outro tipo. A gente não está aqui relativizando a Bíblia, não é isso. Dizendo simplesmente que a Bíblia não vai trazer essa receitinha de bolo pronta, mastigada para a gente o tempo todo. Numa visão geral da Bíblia, a Bíblia ela é feita para nos apresentar o caráter de Deus, que, claro, né, ele é muito mais claramente e perfeitamente apresentado através do seu Filho, né, e apresentar para nós esse caminho de retorno àquilo que Deus um dia quis para nós, que é, na verdade, um relacionamento íntimo com Ele. Seria isso que a Bíblia está propondo para a gente, né? Sim, quando ela fala de mim, de você, Isaac, ela vai falar sempre no sentido de que, olha, você é pecador, você precisa de Deus. Você caiu longe do objetivo divino. Exato, não é necessariamente naquilo, olha, você está com dúvida com relação a isso? Faça isso, entendeu? Não é essa coisinha, essa bulazinha de remédio, né? Embora ela tenha para nós princípios muito claros, né? Sim, sim. Principalmente princípios contextualizados para a vida que nós estamos vivendo aqui nessa terra, né? Dentro deste contexto aqui. Tem até aquela discussão sobre a lei de Deus, né? Que você encontra essa linguagem mosaica da lei, por exemplo, ela está muito entranhada no contexto do que é a nossa vida do lado de cá. Mas, por exemplo, quando você fala de não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, você não está falando que o caráter de Deus é não, não e não, né? Então, por exemplo, o caráter de Deus é de vida, é de doação, é da verdade, é do amor, é da entrega. E para nós que somos egoístas aqui, a gente precisa daquela linguagem mais infantil, né? De que não faz isso, não faz aquilo e tal. E a gente vê lá em Levíticos, Êxodo, enfim, no contexto mais ali da Torá, né? Essa ideia de uma linguagem mais de aliança, de Deus tratando Israel como povo ali e dando para ele diretrizes gerais, né? Falando assim, olha, se você seguir esse caminho aqui, que eu estou colocando diante de você, você vai ter vida, você vai ter bênção, você vai ter prosperidade. Agora, se você seguir este caminho aqui, o caminho inevitável vai ser de morte, destruição, de perseguição, conquista de outros povos inimigos, né? Então, Deus está conduzindo ali através da história um povo para cumprir a sua aliança, ou para que, na verdade, ele possa cumprir a sua aliança através desse povo, por mais que eles sejam, né, falhos e quebrem essa aliança vez após vez, porque dali vai surgir o descendente que vai nos levar até Jesus lá nos evangelhos. Então, esse trajeto Deus está ali conduzindo o povo e mostrando um pouco de como se relacionar com o seu caráter. Mas aí a gente chega num livro como Provérbios e a gente encontra lá justamente isso que a gente está falando que não é exatamente o que a Bíblia é. Mas Provérbios especificamente é, porque ele fala lá, ó, o que faz tal coisa, o resultado será tal. Aquele que escolhe tal pessoa, provavelmente o relacionamento vai ser assim. E ele começa a ser muito específico. Aí eu te pergunto mais uma vez, o livro de Provérbios é um livro de promessas para mostrar o que vai acontecer com a nossa vida se a gente fizer tal coisa dessa forma, o resultado automaticamente vai ser esse? Ou existe um conceito mais geral aí que a gente às vezes peca em não analisar? Na verdade ele vai apresentar princípios gerais. Claro, ele vai trazer o que faz isso, acontecerá aquilo outro, porque ele vai mostrar assim, causa e efeito. Sim. Né, consequências dos seus atos e tudo mais. Então, de um modo geral, a pessoa que segue a sabedoria, que busca viver corretamente, ela vai prosperar de um modo geral, ela não vai ter tantos, como se fala aqui no Nordeste, tantos aperreios na vida, mas isso não vai acontecer em 100% dos casos. Provérbios não se propõe a ser uma regra sem exceções, para todos os casos. De um modo geral, né, nas condições de temperatura e pressão ideais, essas coisas vão acontecer. Mas nem sempre vai acontecer assim. Você tem, por exemplo, Provérbios 26,
4 diz: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ok, mas o verso logo abaixo diz: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então qual é que está certo? Você está me falando então que Provérbios está se contradizendo. Aparentemente, se você for tomar o livro como sendo sempre regras para serem aplicadas em todos os momentos daquela exata forma, sim, o livro praticamente estaria se contradizendo. Você vai seguir qual? O verso 4 ou o verso 5? Na verdade, quem é que está certo? O 4 ou o 5? Os dois. Vai ter momentos que você vai responder ao tolo conforme a sua tolice, e vai ter momentos que você não vai responder ao tolo conforme a tolice dele. Então, vai depender da situação, da circunstância. Então, Provérbios traz isso. Se você for ver, por exemplo, quando você vai lá para... que na Bíblia judaica estão em sequência, né, os livros Provérbios, Eclesiastes. Quando vai para Eclesiastes, já vai mostrar as exceções, né, já vai mostrar, olha, nem sempre é assim. Nem sempre, se você agir de tal e tal forma, vai acontecer isso. Há tempo para falar e há tempo para se calar, certo? Exato. A vida que vai aparecer lá em Eclesiastes vai ser a imprevisibilidade da vida. A vida nem sempre vai ser esse mar de rosas, né? Que mostra lá em Provérbios, né? Seria basicamente, assim, para quem entende de exatas, assim, a física newtoniana e a física de Einstein, né? A teoria da relatividade geral. Enfim, você vai ter uma física bem clássica, assim, vai ter os princípios bem direitinho, bem certinhos, mas nem sempre a vida vai ser assim. Às vezes você vai passar por determinadas circunstâncias em que a vida vai ser imprevisível, em que as pessoas que trabalharam e tal, que se esforçaram, às vezes não vão ter, né, o fruto do seu trabalho, não vão poder desfrutar disso. E aí você vai ter o livro de Jó, que já vai mostrar essa imprevisibilidade da vida, vai mostrar que você não controla as circunstâncias da vida, vai mostrar isso na prática, né? Na vida de Jó. Então, assim, você tem 3 livros de sabedoria, e a literatura de sabedoria é exatamente isso, mostrar regras gerais. Exato. É uma trilogia de sabedoria. Isso. E porque é engraçado, né? Alguns filmes, às vezes, que a gente assiste, né? Às vezes, no primeiro filme, ele começa meio que no meio, né? Já mostrando ali toda a ação da coisa. Aí você vai pro segundo filme, o filme volta para antes do primeiro filme, vai te dar um contexto ali do que aconteceu para chegar naquele momento. E aí no último filme ele já pula lá pro final e o resultado de tudo. Então meio que essa trilogia de sabedoria da Bíblia tá te mostrando isso, né? Como se Provérbios fosse ali uma... E ele até trata disso, né? Nos primeiros capítulos, mostrando a sabedoria de Provérbios como uma jovem sábia, né? Uma mulher sábia, uma senhora sábia ali que está desfrutando da vida e ela tem ali explicações para dar sobre a vida, aquela coisa mais otimista, né? E aí você tem Eclesiastes, um livro que é de como se fosse se a gente fosse antropomorfizá-lo, né? De um crítico assim mais maduro que analisou a vida assim de forma mais ampla e falou assim, olha, é verdade isso aqui, isso aqui é muito bom, mas vai ter vezes que vai ser vaidade da sua parte, porque isso aqui vai te dar canseira e não vai dar resultado nenhum. Às vezes vai dar, às vezes não vai dar, né? E você tem em Jó, o que você falou, justamente uma prova mais... Um caso real de como funciona, né? Porque se você pega ali os primeiros capítulos de Jó, você tem a descrição básica de Provérbios ali. Fala assim, Jó, o que era Jó? Era a encarnação de Provérbios. Era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, falava ali o quanto ele educava seus filhos, orava por eles, os visitava, os seus filhos eram, né, pessoas ali honestas e tudo mais. E ele era próspero na sua vida. Por quê? Porque ele tinha as diretrizes de sabedoria divina, né? Como Provérbios fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó temia a Deus, ele tinha respeito profundo, se colocava diante de Deus como alguém humilde, pronto para aprender da sabedoria divina. Mas o que Jó não contava, e é o que muitas vezes a gente ignora, é que as condições de pressão, né, calor e tudo mais, elas não estão sob o nosso controle. E existia ali no livro de Jó algo acontecendo, né? Por trás de toda a história, ali nos bastidores, nos panos de fundo, que é aquela velha discussão do grande conflito entre Jesus, Deus ali e Satanás, né, a respeito do caráter de Deus, mais uma vez, e a gente vê como isso afeta a vida de Jó, né? Mas isso não significa que provérbio não seja verdade. Ele é verdade dentro de circunstâncias iguais, de uma forma geral e ampla. Ele está falando, olha, se você seguir a sabedoria divina, se você se dedicar a se relacionar com Deus através de uma postura de temor e de respeito, de humildade, você vai encontrar diretrizes muito boas para sua vida que vai te resolver muita coisa.
Mas a vida do lado de cá do Éden, eu sempre gosto de usar essa expressão, né? A vida de lado do cá do Éden, ela é imprevisível por causa de um fator chamado pecado, né? Então muitas vezes você vai ter os salmistas dizendo nos seus cânticos, né? Senhor, por que que o justo sofre e o ímpio prospera? Porque as coisas não estão do jeito que eu gostaria que elas estivessem, né? Deus poderia responder, né? Então assim, pra gente tentar eliminar ao máximo aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que a gente pode fazer, Provérbios nos dá conselhos muito bons. Ele vai falar de tudo ali aplicado, né? Educação de filhos, escolha de cônjuge, de trabalho. Ele vai falar de várias questões éticas, relacionais e como isso pode nos ajudar a fazer boas escolhas no meio desse processo e ter uma vida o mais melhor de boa possível, né? Se você for ver os amigos de Jó e o próprio Jó, a teologia deles era exatamente essa. Uhum. Se eu agir de forma X, então vai me acontecer Y necessariamente e sem exceções, sem imprevistos. Uhum. E aí os amigos dele, olha, mas você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa. Então, assim, eles são o exemplo clássico assim de pessoas que pegam o livro de Provérbios e tentam aplicar a todos os aspectos da vida de forma irrestrita, sem né, considerar de as forma variáveis. indiscriminada. Exatamente. Uhum. E Deus repreendeu os amigos de Jó e o próprio Jó por agirem assim, né? A gente também não deveria agir assim. Quando a gente fala que o livro de Provérbios apresenta princípios gerais para a vida, a gente não está aqui dizendo que o livro de Provérbios não foi inspirado, a gente não está falando nada disso. Está simplesmente usando o livro para o propósito que Deus deu a ele. Né? Uhum. O livro de Provérbios é a verdade sobre a vida, mas não é toda a verdade sobre a vida. Então você vai ter um outro aspecto, um outro lado da vida nos outros livros de sabedoria, que são Eclesiastes e Jó, né? Cavando mais fundo aqui em Provérbios, vamos pegar alguns textos aqui e trabalhar alguns conceitos que o nosso guia de estudo também trabalha, no tempo que nos resta aqui. Bora. Por exemplo, Provérbios 3, no versos 5 e 6, diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te fundamente, né? Não se valha estritamente do teu próprio entendimento. E o verso 6 diz, conhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que eu percebo aqui é que ele está trazendo para a gente aqui o contexto do que é justamente essa abordagem que a gente tem que ter de Provérbios. De não enxergar nele a nossa própria sabedoria, de querer projetar a nossa própria sabedoria ali. E ele diz no verso 6 isso aqui, né? Reconhece nos teus caminhos e ele vai corrigir as tuas veredas. Né? Ou seja, quando você está num relacionamento com ele, por mais que você ali esteja tateando e às vezes possa até fazer escolhas equivocadas, mas se você está nesse relacionamento com ele, ele vai te mostrando e vai te corrigindo ali, né? E aí, mais um ditado popular aí, né? Deus escreve certo em linhas tortas, digamos assim. Mas é claro que ele não está fazendo um convite assim pra gente viver de qualquer jeito e Deus vai corrigindo, não é isso. Ele está falando, creio eu, aqui dentro de um relacionamento de humildade, tentando conhecer quem Deus é. A gente tem que evitar esse caminho ao máximo. O convite de Provérbios, eu acho que é um convite para confiar na sabedoria divina a um nível de relacionamento e não um livro de regras, né? No capítulo 5 de Provérbios, ele fala aqui bastante coisas sobre a mulher adúltera, sobre os relacionamentos ilícitos, né? Diz aqui no verso 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. E aqui ele vai dizendo, é o conselho assim de um pai falando com seu filho para tomar cuidado com, né? Então é sempre da perspectiva mais masculina realmente. Mas aqui você pode fazer a conversão naturalmente, né? Aplicando para o contexto de hoje. Mulher, toma cuidado com aquele homem que é ilícito, que ele busca caminhos errados, que ele é preguiçoso, que ele é desonesto, que ele é mau caráter, né? Mas ele vai falando aqui sobre essa questão de um relacionamento fora dos propósitos que Deus colocou dentro do seu desejo para o ser humano. E ele fala de muitas consequências aqui que acontecem negativas dentro desses relacionamentos. Seja assim, alguém que não é casado e resolveu ter um relacionamento fora do casamento, né, ou antes do casamento, ou alguém que já é casado e procura um relacionamento adúltero, extraconjugal. O livro de Provérbios, bem como muitas das leis mosaicas, apresentam pra gente assim, fatores negativos. E a gente tem muitas vezes a tendência de abordar esses conselhos e falar assim, não, eu não posso fazer tal coisa, porque se fizer vai acontecer esse e esse problema. Então, para não acontecer isso, eu vou obedecer. Será que a Bíblia como um todo, e aqui especialmente o livro de Provérbios, quando nos dá essas consequências, fala dessas questões, ela está querendo que a gente tenha medo dessas coisas e por isso a gente passe a obedecer a Deus? Ou a gente trabalhe sempre com as consequências negativas daquilo que o nosso erro vai cometer? Ou existe algo aqui um pouco mais profundo dentro do relacionamento com Deus que a Bíblia está tentando mostrar pra gente? Qual que é a sua visão sobre isso? Ele está mostrando causa e efeito, né? Se você tomar essa atitude,
você vai ter, em linhas gerais, esse resultado. Uhum. Só que ele não está falando em momento algum que é para você tomar essas consequências como base para sua ação. Uhum. Está falando simplesmente que tal e tal coisa vai acontecer, né? De certa forma, você pode até também pensar nas consequências, medir isso e tal, mas o objetivo principal não é você pensar nisso e apenas isso demover você daquele intento que você tinha. Uhum. Você, por exemplo, com relação à imoralidade sexual, né? Você tem 1 Coríntios 6, que Paulo vai dizer, olha, você não deve se deitar com prostituta porque você foi comprado por Cristo. E aí, se você se deita com prostituta, você vai fazer dos membros de Cristo membros de meretriz. Uhum. Então, a razão é, você foi comprado por Cristo, você pertence a Cristo. Então, não é a gente tentar convencer as pessoas pela DST, né, pela gravidez indesejada, ou porque você vai ter problemas na sua vida. O grande problema que a Bíblia quer que a gente entenda é a separação de Deus. Né? É você não estar em um relacionamento com Deus. Esse problema maior vai causar problemas, que pode ser uma DST, que pode ser outras coisas. Mas a grande questão é você pensar, olha, eu fui comprado por Cristo. E quando eu ajo como uma pessoa não comprada por Cristo, isso vai me dar consequências muitas vezes ruins aqui nesta terra. Só que a minha grande motivação não é essa. Então, Provérbios não vai estar ali falando sobre a motivação que eu tenho que ter. Não nessas passagens específicas. Ele vai mostrar, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, e você vai ver como isso vai, de modo geral, vai se cumprir realmente, né? Muitas vezes a gente pode pegar um erro, medir as consequências e falar assim, acho que vale a pena, né? O custo-benefício vai valer a pena. Então a consequência não vai ser tão grave assim, então pode ser que não seja tão errado assim. Só que quando você aplica isso para um relacionamento com Deus, você fala assim, cara, mas isso aqui não é a vontade de Deus para minha vida. Então mesmo que não tenham consequências graves, não é isso que Deus espera da minha vida. Né? Não no sentido de que ele tem expectativas de que eu possa, né, tipo, favorecê-lo de alguma forma, mas no sentido de que ele quer o melhor para nós e ele nos criou para viver de uma certa forma. E se aquela forma foi a que ele nos criou, porque ele nos criou logo, é ele quem dita, né, o manual da nossa vida, a gente pode muitas vezes cair naquele erro que foi o que gerou o pecado na Terra, que é o de Adão e Eva, de falar assim, Senhor, eu não confio na tua sabedoria, eu não acho que o Senhor é o legislador das coisas como Criador, então eu vou comer do fruto do bem e do mal aqui, e vou tomar sobre a minha própria vida a legislação de dizer o que é certo e o que é errado. E eu disse aqui que o custo-benefício desse erro que eu estou cometendo não é errado, porque não vai me trazer tanto malefício assim, então eu vou tomar. Né? Então também tem esse outro lado, né, de a gente acabar assim, se tudo que a gente for medir vai ser consequência no final, a gente pode cair no erro dos extremos dos dois lados, né? Ao invés de estar realmente servindo a Deus por quem ele é e acreditando na palavra dele porque ele disse que é e pronto, acabou. Aqui no capítulo 14, no verso 26, falando justamente desse contexto aqui de caráter que um pai deve ter para passar para o seu filho, para gerar um impacto positivo profundo, né, a longo prazo no crescimento, na educação da criança, ele diz assim, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Né? O homem forte ele encontra sua certeza, seu amparo em Deus. E isso é refúgio para os seus filhos. Por quê? Porque naquele contexto de educação dos filhos, quando os pais, muitas vezes, eles mostram para o seu filho, com a sua vida, que muitas vezes o temor dele está no seu trabalho, está na identidade do seu emprego, do seu salário, daquilo que ele consegue adquirir, da sua casa, das suas posses, da sua identidade pessoal, e o filho cresce observando que, na verdade, o temor do seu pai está nele mesmo. Essa questão desse verso que você leu, no temor do Senhor tem um homem forte e amparo. A Bíblia, né, e o livro de Provérbios especificamente, fala o tempo todo do temor a Deus. Então, você deve ser levado a fazer daquela forma, a pensar daquela determinada maneira, por causa do temor do Senhor. Porque você teme a Deus e você não confia em si mesmo, como o verso que você leu antes. Sim. Você não se estriba no seu próprio entendimento. Então, você está deixando que Deus seja o Senhor da sua vida, você está deixando que Deus lhe guie. Não significa que Deus vai tomar as decisões por você, que Deus vai dizer, olha, aqui age assim, dessa forma aqui você já vai agir assado. Não, você vai ter o Espírito Santo vai lhe guiar, você tem a palavra de Deus, você tem princípios para lhe guiarem, né, na escolha de um casamento, de um emprego, decisão de ter filhos, quando e tal. Então, assim, o temor do Senhor é quem vai guiar tudo isso, né? Não simplesmente eu ter uma vida boa.
Você não vai pensar na fé cristã, não vai pensar na Bíblia em termos de o que é que vai me dar mais benefício. Porque muitas vezes a sua vida, em alguns aspectos, vai piorar depois que você segue a Cristo. Né? Os apóstolos mesmo estavam vivendo ali de boa, né? Os discípulos estavam tudo bem, pescando seus peixinhos, e depois foram mortos, e, enfim. Né? A grande questão é, eles tinham o temor do Senhor como princípio de tudo. E aí, seja na bonança, seja nas dificuldades, esse temor norteava tudo. E assim deve ser com a gente. Mesmo que os princípios de provérbios ali para uma boa vida não se concretizem porque você vai ter outras circunstâncias ali, você vai ter o temor do Senhor. E sob esse aspecto, tudo deu certo. Mesmo que aqui nessa vida tudo dê errado. No fim das contas, tudo esteve no seu devido lugar, porque é esse o propósito para quando nós somos criados, né? Para glorificar a Deus, para estar em Cristo, né? E o convite aqui, né, geral de Provérbios, de um pai passando sabedoria para o seu filho, é a mesma sabedoria que Jó vai falar lá no final do seu livro, depois de toda a miséria, falar assim, olha, antes eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de forma relacional, meus olhos os veem, né? E o mesmo relacionamento que o autor de Eclesiastes, mais maduro, mais cético em relação à vida, mas que ele vai dizer no final do seu livro, olha, de tudo que eu observei na vida, o resumo, no fim das contas, é temor a Deus, relacionar-se com Ele. Eu acho que é isso que Provérbios está tentando mostrar. Esse relacionamento íntimo com Deus nos leva a acessar a sua sabedoria para a nossa vida, que é viver o mais próximo possível dentro dessa terra, de acordo com aquilo que Ele intentou para nós quando Ele nos criou, né? Seja na educação dos seus filhos, criando bons filhos para a salvação de outros, seja através do seu trabalho, a forma como você vai se relacionar com o mundo e trazer a vontade de Deus para o mundo, seja no seu relacionamento marital, tudo mais, que tudo seja para a glória de Deus, que tudo seja debaixo do temor dele para a nossa vida. Eu espero que essa lição possa contribuir bastante para o seu crescimento espiritual aí. E, Vanédia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, atendendo a gente aí em cima da hora. E, ó, tá convidado para os próximos, tá? Vocês aí. Vamos gente ver. Espera aí mais uma se me aceitarem, vezes. Se me aceitarem aí. É isso aí. Mas aí se não gostarem, pode esculhambar também, que eu também tá tudo certo. Continua a mesma amizade. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Gente, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Acesse a gente lá nas redes sociais, YouTube, Spotify, podcast, enfim. Dê o seu recadinho lá com a gente e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.